Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer o tier list definitivo de Daggerheart, tá? Não quero nem saber. Trouxe aqui meu mano Lúcio do RPG Explorer pra nos ajudar, né? O Lúcio tem feito bastante vídeo de Daggerheart também. Gostou do sistema, Lúcio, ou não? Cara, amei, gostei muito. Todo mundo sabe aí o quão eu tenho dificuldades com RPGs medieval fantasia, e Daggerheart me surpreendeu bastante. Gostei da classe, gostei das raças, gostei de tudo, cara. Muito legal esse sistema. Tem tudo aí pra ser o nosso top 3 desse ano. Tô bem ansioso pra ver final do ano aí como vai ficar essas classificações, etc. Mas é isso. Você já viu aqui no canal, né? Durante todas as sextas-feiras dos últimos meses, nós fizemos aqui, né? Eu fiz, no caso, o Lúcio já fez no canal dele também, um guia de classes aí, né? Mostrando as classes do Daggerheart, falando algumas opiniões nossas sobre essas classes, a melhor forma de jogar e etc. E nós mesmos jogamos aí com algumas delas, ou mestramos mesas em que algumas dessas classes foram utilizadas. Então a gente tá aqui para dar a nossa opinião. Já deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí para ajudar a gente no engajamento, se inscreve lá no RPG Explorer, vai estar aí no título e vamos nessa. A nossa classificação aqui, Lúcio, ela é um pouco diferente, né? Você pode ver aí que o nosso principal foco não é definir aí a classe mais forte, apesar que a gente vai acabar comentando as nossas preferências com relação a isso. Mas é dar um geral pra galera aí sobre as classes da Daggerheart e também falar onde ela entraria, né? Essa classe aqui, por mais que talvez o nome de algumas seja bem sugestivo, para quem tá vendo pela primeira vez, pode esclarecer algumas coisas, tá bom? Vamos lá, começando com a primeira delas, a gente vai fazer em ordem que eu lancei no canal aí. A primeira delas, então, o Bardo, tá? O Bardo, ele se subdivide em duas subclasses, o Baletrista e o Trovador, mas eu acho que nós dois podemos concordar que, de forma geral, o Bardo é uma classe suporte. O que você acha? Bom, vamos lá. A gente pensa em suporte não só com cura, né? A gente pensa em suporte com outras utilidades, mas sempre puxadas para o lado de ajudar. Ou seja, impedir algumas vulnerabilidades, ajudar ali em pontos de estresse, esperança, ponto de vida no geral. Então, considerando essas condições, sim, ele claramente, em qualquer uma das duas subclasses, ele puxa-se muito mais para o suporte e nas suas habilidades padrões também. Então, eu acho que isso é bem fácil. Todo sistema, o Bardo, ele entra aí como um suporte muito bom, envolvendo buffs e nerfs, contra os buffs para os aliados, né, e nerfs para os inimigos. Aqui não é diferente, nós temos o Baletrista que cumpre uma determinada função mais focado ali em buffs para os aliados, e nós temos o Trovador, que ele vem também, ele é bem buff, mas ele causa condições nos inimigos que eu considero ali como nerf. Então esse foi fácil, tá? Bardinho aí, suporte nato, acho que não tem muito o que ser questionado. Exato, sem contar com a habilidade padrão dele, que é a reunião, né? Que os personagens vão ali parar, meio que desestressar no momento de calmaria. Então, bom, ele é literalmente isso, ele é o cara que ajuda os outros, suporte. Ele consegue ser muito bom nisso, né? Depois a gente tem aí o Mago, olha só, e o Mago foi justamente a classe que eu joguei lá no RPG que o Lúcio narrou no Dados Mágicos, tá? Se você quiser ver, tá lá disponível os nossos 5 episódios. Pra mim foi uma experiência muito massa, assim, e o Mago começa a ficar um pouco mais confusa essa divisão. Porque ali no Mago nós temos, né, o Discípulo do Conhecimento, ele é mais voltado para ter um número maior de domínios, isso faz com que ele tenha ali mais magias, né, mais conteúdo para ele utilizar e etc. E nós temos o Discípulo da Guerra, que foi o que eu escolhi, foi o que eu joguei efetivamente naquela campanha, que é realmente mais voltado ali pro dano mágico. Mas a gente, Lúcio, precisa chegar aqui numa conclusão entre, independente da subclasse, o Mago ele é mais voltado para quê, né? Qual que é a sua opinião sobre o Mago? Ó, vamos lá, né? A gente tem aí algumas formas de aplicar, pensando principalmente nas habilidades da classe, antes de puxar para as subclasses. A gente tem uma habilidade que não é feita para dar dano em si, que é aquela que você pode, tipo, mudar cores de objetos, brincar com as coisas no geral, como um mago poderia fazer, uma liberdade narrativa grande. A outra é padrões estranhos, né? Que é principalmente focado para que você ganhe mais pontos de esperança. Em si, a gente já pensa na própria habilidade dele de pontos de esperança, que ela pode repetir um ataque ou um dano, né? Então você fez um ataque, você pode repeti-lo contra alguém. Então, a gente pensa, a habilidade mais ativa dele é ganhar mais esperança, possivelmente também para utilizar a sua habilidade de esperança, que foca em dano, tá bom? Então esse é o primeiro pensamento que a gente tem que colocar no mago. E aí, puxando para as escolas, cara, é aquela coisa, mago de guerra, porradaria bruta, enquanto o outro vai para uma coisa versátil maior. Assim, minha opinião. Mas aí, a partir disso, você dá uma pensada e aí a gente vai colocando. Eu acho que, na maioria das vezes, o mago, mesmo que da escola do conhecimento, vai funcionar pra dano.
Cara, eu acho que também. Todos os, né, até pra galera entender, todos os domínios, todas as cartinhas de domínio do mago, ela tem várias habilidades, né? O Codex, principalmente. Tem vários. Sim. E todas elas, sem exceção, têm uma possibilidade de dano. Tá? Elas fazem outras coisas, tem uma lá que dá sono, não sei o que, dano. Tem outra que dá comunicação mental, não sei o que, e dano. Então sempre vai ter ali uma característica do dano, mas o mago ele também acaba sendo um suporte porque ele tem o domínio lá do esplendor, que tem várias habilidades de cura e etc. Mas eu acho que no final das contas, ele é um pezinho ali voltado mais pro dano. Dá pra você fazer um excelente suporte com o mago, isso é verdade, mas eu acho que se você for pro dano, ele vai sair melhor. E é muito legal porque o mago do Daggerheart, desde o nível 1, ele pode causar um bom dano, né? Normalmente nos outros sistemas não é assim. O mago, ele costuma ser aquela classe mais late game, que demora pra ficar forte. No Daggerheart eu achei que não. Logo no início ele já pode dar um dano bem legal. Então, mas assim, você ainda acha que ele é dano ou pensando nas magias de Codex, ele não é um cara muito versátil? Ah, verdade, hein? Ele é versátil. Temos a categoria do versátil. Assim, porque a gente falou, ele consegue ser suporte. Por mais que eu concordo com você com toda certeza. Ele é muito bom pra dano. Mas ele funciona pra suporte. Ele tem várias habilidades que podem ser usadas narrativa nos seus códex, né? Que são os tomos dele. Então, será que a gente não deveria pensar que ele é o nosso primeiro versátil? Cara, falou tudo. É isso mesmo. Eu acho que o mago ele entra na versatilidade porque você pode fazer muita coisa com ele. Inclusive, você dá pra fazer ali um voltado meio pro tanque também, tá? Porque se você pegar uma ancestralidade boa, se você pegar um códex que funciona mais pra defesa e tal, eu mesmo tinha logo no nível 1 uma habilidade lá que eu poderia me dar mais um da armadura. Então a minha armadura já aumentava naturalmente, etc. Realmente, mago, versatilidade. Junta orc com galapa é o melhor combo de tanque que você tem pra fazer nesse jogo. Cara, é roubado, tá? É roubadíssimo, concordo demais, então é isso. Depois nós vamos lá pro druida, cara. O druida, eu não sei se ele chega a ser considerado uma classe complexa, mas que ele é a classe mais extensa do Daggerheart do livro base, ele é. Principalmente porque ele tem aquela questão de transformações, né, em animais. E só de transformação dá umas 3 páginas do livro ali, porque ele tem várias possibilidades de animais. E uma coisa legal do druida é que o Daggerheart ele não limita o animal. Tipo assim, o urso tem tal característica. Ele fala um tipo de animal e aí você pode escolher o animal que você quiser, que você acha que encaixa naquele tipo. Então vai ter, tipo assim, a forma ágil. O que pode ser a forma ágil? Pode ser uma pantera, pode ser um gato, pode ser um monte de coisa. Boninha. Você encaixa no que o ambiente ali, a narração melhor propiciar, e eu acho isso muito legal. Dito isto, o que você acha do druida? É difícil também. Cara, é difícil, porque assim, de mente a gente já logo pensa, é versátil, porque ele tem várias transformações e várias coisas, né? Mas eu queria pensar numa análise mais profunda, né? A habilidade dele, no geral, é a de transformação, né? A habilidade dele de classe é a principal disso mesmo. Cara, e ele tem um toque selvagem, mas é muito mais narrativo. Ele pode dar umas brisinhas de vento, acender uma fogueira, coisa assim, né? Bem de boa, né? Cara, é mesmo, cara, porque, ágil, nossa. E ainda não tem como a gente, né, se a gente for olhar para subclasses, não tem como a gente colocar ele tão tabelado assim, porque o protetor dos elementos nem é tão focado em transformação, é mais focado nos próprios 4 elementos aí que a gente conhece também. E o da renovação, ele já tem uma pegada um pouco mais de suporte. Olha como que ele é diverso, né, o druida. E ao mesmo tempo, na minha campanha de Daggerheart que rolou aqui no canal, eu tive lá uma druida, né, a Camomila, que dava um dano, meu amigo, nervoso, tá? Com a formagem dela, o bicho pegava. Então, o druida também, eu acho que, não sei, ele dá pra fazer muitas coisas ali com ele. Talvez vai pro versátil, viu? Tô achando. Bom, assim, vamos lá. Antes da gente bater o martelo, cara, tem uma coisa que eu paro pra pensar aqui. O druida, ele só vai curar se ele for da renovação? Se ele for da subclasse da renovação? Será que ele não consegue curar? Porque eu não lembro tanto dos códex da sabedoria, né? E nem a arcana. Se tem alguma coisa de cura ali no meio, né? Cura de vida, eu também não me lembro. Pode ter recuperação de esperança, mas de vida, eu acho que é mais pro esplendor mesmo.
Mas eu acho que no geral ele consegue ser um pouco de tanque, dependendo da transformação. Nossa. Eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que dá pra pensar em versátil, mas ele não é o versátil de cura, tá, gente? Eu acho que ele não vai ser o versátil. Não pegou o protetor da renovação, eu não sei, mas eu acho que você não vai conseguir se dar bem com cura, tá bom? Então só pensem nisso se forem escolher ele. Eu diria até que o mago é mais versátil do que ele, mas lógico, são diferentes em si. Não estou falando que a classe do mago é melhor antes que a galera de todos. Cara, o druida dá pra fazer muita coisa mesmo, principalmente dependendo da ancestralidade que você pegar ali. Só pra vocês entenderem, né? O protetor do elemento ele é mais voltado ali pro dano, apesar que cada elemento faz uma coisa diferente. Então tem elemento que é mais pro suporte, tem elemento que é mais pro dano, tem elemento que é mais pro tanque, etc. Né? E olha só, o outro, que é o da renovação, ele é bem focado pro suporte também, no sentido de cura, mas as formas do druida permitem que ele mude para várias coisas. Então, cara, não sei, comentem aí, mas eu concordo na versatilidade, acho que dá pra fazer muita coisa. Só que isso vai mudar agora, tá? Os versáteis, eu acho que acabaram. Todas as outras eu acho que são bem definidas aí, na minha opinião. Agora a gente vai falar sobre o Guardião. E assim, Esse é óbvio. Guardião, eu acho que o nome já diz, né? É um verdadeiro tanque, cara. Seja ele na sua subclasse aí do Baluarte, que você vai tomando dano e ele vai ficando mais parrudo, ou na subclasse ali do Vingador, que você vai pra cima, ainda assim ele tem um potencial de linha de frente gigantesco, na minha opinião. O que você acha do Guardião? Cara, só puxando a habilidade básica dele, que é uma das mais interessantes, que é a Invencível, Imparável, não lembro como foi em português exatamente. Determinação. Determinação. Pô, não gostei muito do nome, Você vai ter não, mas o dado de determinação, que é o D4. Isso, dado de determinação. Pô, quando ele já entra naquele ali, ele já começa a reduzir todo o dano de uma caixa, ela vai pra outra. Então, se ela é maior, ela já vai pra menor. Se ela foi severa, ela foi pra maior. Cara, ele já é o cara que, só na base dele, já reduz bastante todos os danos que ele receber. E, como você falou, qualquer uma das subclasses dele vai te ajudar a reduzir dano. Só que uma você vai reduzir e dar tapa na cara dos outros. E na outra, você vai ficar o cara paradão aqui, ó. Vem, todo mundo quebrando o peito em você, você... O Vingador você contra-ataca, né? E na outra subclasse você aguenta mais, você fica lá como uma pedra. Então, o Guardião realmente, galera, muito tanque, não tem muito o que falar. É aquele que chega na linha de frente e aguenta, tá? Isso é muito massa da parte dele. Apesar dele ter uma evasão um pouco mais baixa que a média, ele aguenta muito em armadura e ponto de vida, tá? Se você fizer um Guardião com um gigante ali, Galapa, você tá feito. Já era. Agora eu acho que a gente vai ter uma opinião controversa aqui, viu, Lúcio? Eu acho que vai vir o momento da treta aqui, porque nós vamos falar sobre o Caçador. E eu tenho uma opinião forte com relação ao Caçador, que é o seguinte, tá? Eu até andei brincando aí com uma build de Caçador, cara. Nossa senhora. Tem uma build que até os gringos estão fazendo com ele ali, que é a build ficou fadiga, né, em português, que é a build do estresse. Ele pode rapidamente, com seus danos, estourar a parte ali do estresse dos inimigos e deixar eles bem murchados aí por conta disso. Eu acho que o Caçador ele entra como um dano bruto forte, mas não no sentido de dano bruto pra eliminar a vida, mas essa build de fadiga aí estoura qualquer um, tá? O que você acha do Caçador? Então, cara, não vai ser, talvez outro momento fique divisível, mas eu acho que agora não vai ser divisível, não. Pra mim, ele é um personagem de dano, não tinha nem levado pro lado do estresse, tá? Por causa que isso tinha levado com um pensamento de dano mesmo, por causa do foco do Ranger, né? Que é a habilidade padrão dele. Cara, você acertou alguém com ela, você já marcou o cara, você deu um ataque com ele, você quiser gastar seu foco do Ranger, você já pode rolar novamente seus dados de dualidade pra ter mais chance de acertar. Também tem toda a questão que você pode fazer ele marcar fadiga. Então ele é um personagem muito bom em acertar um ataque, né? Sim. Então, além disso, eu ainda tô pensando que ele é um personagem que acerta múltiplos alvos. Por causa que a habilidade de esperança dele é que ele consegue acertar outras pessoas. Então o dano dele, se ele der 1 de dano em cada um, já é 3 de dano no alvo. Se ele der 3 de dano em cada um, já é 9 de dano em pessoas. Talvez, lógico, tem o dano, como você disse, tem essa build, né? É muito legal falar de build, parece até que a gente tá falando de jogo, né? Porque Sim. A gente não via muitos sistemas com esse negócio tanto de build, do jeito que Daggerheart tá. Todo RPG tem a galera fazendo build, mas Daggerheart tá bem legal, porque é muita combinação. Mas assim, cara, ele consegue ferrar muita gente no campo, e se tiver um alvo só, essa build de estresse deve ferrar com o alvo também.
O rastreador, que é a primeira subclasse dele ali, é 100% do dano, tá? Você luta sozinho ali e até com uma certa distância dos inimigos. E a outra subclasse, que é o treinador, você vai ter o seu companheiro animal, mas o companheiro animal também vai pra cima. Eu achei que você poderia colocar, tipo assim, o treinador, o companheiro animal, ele pode ser bem tanque, então talvez encaixasse ele na categoria e tal, mas nós concordamos, então, que dano bruto é o caçador, é o bicho do dano, tá? Não tem como, é forte, tá? O dano entra forte. Depois, nós temos lá o feiticeiro, galera. Feiticeiro, que no Daggerheart ele vem com uma pegada diferente, né? Normalmente quando, eu não sei você, mas eu tenho o pensamento de que o feiticeiro sempre é uma classe muito difícil de se jogar. D&D me traumatizou um pouco ali com o feiticeiro, aquela questão de magia acelerada, sei lá o que, de ponto de magia e tal. E no Daggerheart não, ele é um pouco mais simples, né? Nós temos ali a magia a habilidade de esperança dele que permite você rolar novamente os dados de dano, então talvez ele seja um bom candidato para o nosso dano mágico. Nós temos a primeira subclasse do feiticeiro, que é elementalista, que você vai utilizar muito do dano para conseguir adequar danos também ao inimigo, né? Muito dos seus elementos para adequar seus dano. elementos. Ataque ou dano, né? Que você Ataque ganha. ou dano. E o primordialista, que aí talvez já seja um pouquinho mais puxado pro suporte, né? O que você acha do feiticeiro? Ó, vamos lá. Pra mim é dano mágico, cara. Porque assim, por mais que você tenha falado que o primordialista puxa um pouco pra suporte, cara, dobre um dado de dano à sua escolha. Outra coisa, a habilidade básica dele que tem a de canalização de poder, né? A habilidade de canalização de poder, ele consegue aprimorar o dano de uma das magias dele, das cartas, dando dano igual ao dobro do nível da carta. Então meio que tipo assim, ele é dano mágico, cara. Não tem outra. Esse bicho é pra detonar em dano. A habilidade de esperança dele é dano. Uma das habilidades da classe é dano. E as subclasses dele tem coisa pra dano. É dano, o cara é dano. Mágico, né? Inclusive, mágico. a habilidade de classe dele ali tem uma que chama canalizar poder bruto. Acho que o nome Exatamente. já fala por si só, né? Então ele tem essa voltada. Obviamente dá pra você fazer o feiticeiro ali voltado um pouco pro suporte, mas o dano mágico entra legal também nos inimigos. A maioria das cartinhas aí. E quando a gente fala assim dos domínios, né? Tem muita classe que a gente tá colocando em lugares diferentes, mas que elas têm domínios, dividem o mesmo domínio. Mas o que muda nesse quesito é a combinação que você faz entre aquela habilidade de domínio e a habilidade de classe daquela classe específica. Isso pode mudar completamente, né? O que aquele domínio, aquela magia de domínio pode fazer. Eu acho que esse é exatamente o caso do feiticeiro ali. Então, dano mágico, temos, tá? Temos dano mágico aí entrando legal. Depois nós vamos falar dele, o Ladino. Todo o sistema, cara, o Ladino tá presente, né? Não tem como. Eu acho que tem sistemas, por exemplo, que a gente vê aí que não vai ter bardo, mas o Ladino sempre está presente. E no Daggerheart ele tem duas funções diferentes ali. Uma delas, inclusive, voltada muito pra questão do roleplay, né? Diplomacia. Eu acho que talvez seja a classe do Daggerheart que mais tem habilidade de roleplay é o Ladino mafioso. Né? Que ele tem ali conexões, você pode literalmente tirar um NPC da manga que vai ali te ajudar, que vai fazer alguma coisa por você. Mas ele também tem como habilidade de classe o ataque furtivo, e ele tem evasão, ele tem bastante evasão, então ele é um personagem muito ágil. Eu não sei, esse aqui é difícil, hein, Lúcio? O que você acha do Ladino no Daggerheart? O Ladino, eu acho que ele vai cair numa questão por outros motivos e não necessariamente por ser versátil em si, mas é porque ele não é focado em nada. Então não é que ele é um ser super versátil, ele não é focado em nada, porque Ladino cura. Até que talvez, dependendo de como você escolher seus domínios, tenha algo pra curar. Porque ele é graça e meia-noite, né? Não sei como ficou em português, mas acho que é graça e meia-noite, né? Se eu não me engano, meia-noite não tem nada pra curar. E eu acho que graça no primeiro nível também não tem. Não. Aí, ele é o dano brutal? Não. A habilidade que ele tem pra dano é o ataque furtivo. É a única habilidade que ele tem focada em dano, tanto no seu próprio ficha de classe quanto nas subclasses, né? Uma das subclasses. Sim. Nos primeiros níveis, é claro, tem coisa pra dano. Quando ele vai avançando, lógico que ele ganha aspectos de dano. A habilidade de esperança dele é focada em dano? Não é. Não é focada em ataque de mágico. É focada em desviar, né? Em ele conseguir desviar melhor. E ele é bom em se camuflar. Se você pegar uma subclasse, você consegue entrar nas nuvens, né? Nas sombras e aparecer em outro lugar. E se você pegar outra subclasse, você é muito bom em manipular e conversar. Ele acaba, na minha visão, caindo em versátil porque ele não é focado em nada.
Entendi. Você consegue moldar ele pro que você quer, né? Eu acho que o Ladino, eu tenho uma percepção semelhante. Eu acho que o Ladino ele é muito aquela classe de complementar time. Então, você já tem ali 4 pessoas, né? Imagina, você já tem ali essas 4 que nós colocamos, né? O caçador, um bardo, um guardião e um feiticeiro. O quinto jogador vai jogar com o quê? Vai de Ladino. Né? Vai de Ladino pra complementar o time. Ele não vai se sentir repetido, né? Se ele joga contra a classe que bate dano também. Você fica agora, a gente tem 2 caras de dano, a gente tem 2 caras, a gente tem 2 suporte. Então o Ladino fala assim, ó, eu sou o cara que na hora que tiver papo pra fazer, eu dou ali o papeado, roubo o cara, Desfrom vai por lá, e é isso. Bem, eu concordo também. Ladino, então, entra aqui na nossa categoria de versatilidade. Muito mais, né, justamente por esse quesito dele não ter dano nem cura. Ele não entra em nenhuma categoria ali de dano nem de suporte. Obviamente, ele poderia fazer um tanque de evasão? Talvez, né? A depender se você pegar uma ancestralidade que aumente a sua evasão e tal. Mas eu não sei se é a mais segura das estratégias. Falando assim, acho que a versatilidade é o que encaixa melhor ali entre ele. E aí, nós temos Seraphim, o famoso paladino do Daggerheart. Galera, o Seraphim, ele tem uma visão diferente pro paladino, que eu acho muito legal. As subclasses dele também são muito interessantes. E ele é muito ligado aos deuses, né? Como um paladino também deveria ser. Então, uma habilidade de classe dele é o dado de oração. Nós temos ali a subclasse Portador Divino, que vai ser aquela que carrega uma arma espiritual, é aquela que tem uma arma abençoada, digamos assim, para enfrentar os inimigos e etc. E nós temos o Sentinela Alada, que literalmente pode voar. Mas, dito isso, ele também tem o domínio do Esplendor, que é o domínio da cura. E aí, Lúcio, o que você acha do Seraphim? Vamos lá. Mesma análise, e eu digo logo de cara, gente. É suporte. A habilidade de esperança dele, pra curar. Os dados de oração dele, né, servem pra, deixa eu só relembrar aqui, você pode reduzir dano no... Pode reduzir, ele tem algumas opções de se fazer, né? Exatamente. Mas pode reduzir dano. Pode mudar uma rolagem de dado, pode receber esperança. Exato, exatamente, suporte demais. Aí, ó, o da arma divina, né? Ele tem a habilidade de cura também, junto, atrelada a essa, que é o toque que ele pode causar de cura nas pessoas. Exato. E o Sentinela, por mais que não tenha dano, cura, né? Ele tem uma habilidade que ele pode dar dano, né? Dano rasante, acertando uma pessoa, ou pegando alguém pra tirar de uma área de campo, que aí já serve mais como suporte, porque ele pode retirar alguém do combate, pegar alguém e levar pra perto do curandeiro e coisas do tipo. Ele tem um esplendor também, né? E o esplendor... Cara, ele tem habilidade de cura, tipo, na primeiro nível, ele tem habilidade de cura. No segundo nível, ele tem habilidade de cura. Então, por mais que opções suas de qual carta você vai pegar, e você pode pular todas as de cura, ele vai ter pelo menos a habilidade de vantagem dele, de esperança dele pra curar, tá bom? Então, eu acho que ele é um personagem que ele não vai dar muito dano, ele não vai dar muito dano mágico, não vai ser muito tanque, mas curar ele consegue. Eu concordo, eu acho que assim, se a pessoa quiser fazer um Seraphim focado em dano, ela consegue. Você vai fazer uma boa classe. Mas você sempre vai ter aquela habilidade de cura, aquela possibilidade de cura junto com você. Então ele é um suporte, mas é um suporte que vai estar dando dano. Ele não é aquele suporte que só tem habilidades pra buffar, pra curar e etc. Ele vai ter isso como função principal dentro do time, mas quando ninguém tá machucado, ninguém precisa de cura, ninguém precisa de nenhum buff, então eu vou rolar um ataque aqui pra dar dano. Eu acho que ele pode fazer isso muito bem, principalmente envolvendo o Portador Divino, né? O Sentinela Alada, ele ainda é muito bom pra você conseguir chegar até os seus aliados, dar um reforço neles e etc. Sim, também tem esse pensamento. Essa questão, né? De voar, de tudo mais. Mas, eu acho que isso aqui vai ser... A galera vai discordar, mas suporte. Eu também acho. Mas se vocês pensem um pouco, galera, deixem o amor pelo paladino de lado. É aquela coisa, em Daggerheart, você consegue fazer tudo com qualquer pessoa. Sim. Se você quiser pegar o mago e fazer ele suporte, você consegue. Se você quiser fazer o meu mago no final, lá no nível 2, ele virou mais suporte do time do que dano, e era um mago de guerra. Tudo você consegue, mas o natural dele é puxar ao suporte. Se a gente parar assim, ele foi pensado mais para dar esses buffs ali pro time, né, realmente. E por último, nós temos ali o Guerreiro, outro clássico aí também, todo RPG tem um guerreirão, e eu acho que também não tem muito segredo, né? O guerreiro, ele vai, na minha opinião, ele já entra ali como dano bruto. A gente tem ali na habilidade de esperança dele
questão para ele receber mais um teste de ataque, então já envolve dano, né, para ele conseguir acertar melhor. A habilidade de classe dele é o ataque de oportunidade. Ou seja, você vai envolver tanque para você perseguir, inclusive, inimigos que estejam ali no seu alcance. E ele tem 2 subclasses. A primeira dela é o escolhido da bravura, que basicamente, quanto mais... É bem legal essa subclasse, porque você tem um ritual para se preparar para a batalha. Eu acho que isso dá um roleplay muito massa por si só. E você ganha vantagens por isso no combate. E a outra subclasse que é o escolhido da matança. Eu acho que o próprio nome em si já fala, né? Você vai conseguir finalizar inimigos ali com uma certa facilidade. O que você acha, Lucius, do guerreiro no Daggerheart? É isso, cara. Como você falou, todas as habilidades aí de dano. Você ainda pulou uma que também é de dano. Da classe base dele também, ele tem lá o treinamento de combate, que ele pode ignorar peso, mas ele também ganha um bônus em dano igual ao nível dele. Também, tipo assim, cara, tudo dele é a ver com dano. O personagem é voltado a isso e não tem muito como fugir. Dá pra fazer um guerreiro tanque? Dá pra fazer. Mas se você fizer no dano, você vai ver o dano bruto entrando aí com força, tá? Recomendo demais, é uma classe boa. Quase que eu joguei de guerreiro, que eu queria experimentar muito como funcionavam as magias no Daggerheart e tal, mas guerreiro também é uma baita de uma opção de classe. Então tá aí, foi assim que nós finalizamos, ó, temos bastante classe versátil, que daria para encaixar facilmente aí nessas outras 4 categorias de baixo, e nós temos classes mais para dano bruto e suporte. Você acha que faltou algum dano mágico e etc? Deixa aí sua opinião nos comentários, quero muito saber. Dê uma olhada nos guias aí, né? Como eu disse, aqui no canal agora nós temos todos esses vídeos já falando, comentando mais a fundo, vendo todos os detalhes de cada uma dessas classes. E eu, inclusive, estava mostrando as cartinhas, né, nos vídeos com os domínios de primeiro nível que essas classes têm. Quem traduziu essas cartinhas, inclusive, foi o Lúcio. Lá nos vídeos dele de Daggerheart, né, no link, você consegue acessar, ele liberou pra todo mundo ali. O cara é um herói, né, da comunidade, entende? Esse cara é legal, esse cara é legal. Esse cara é legal demais. E é esse. Lúcio, muito obrigado, tamo junto demais. Galera, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu, tamo junto.